As crianças vão... Grandes coisas, gente, fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, amém? Glória a Deus. E hoje é um dia que nós estamos com o nosso coração cheio de alegria, porque a coisa que mais alegra o nosso coração é ver o mover de Deus na vida das pessoas. É ver as pessoas serem tocadas, serem impactadas pela glória de Deus. Eu acho que não tem nada que nos toca mais, que nos faz mais felizes, né? Nos deixa mais felizes do que ver realmente a obra que o Senhor realiza, né? A obra que o Senhor, obrigada, a obra que o Senhor realmente faz na vida de cada um daqueles que se dispõem, né? E hoje, no final desse encontro, desse evento, eu estava conversando com o Ricardo quando nós vínhamos para cá, e eu estava falando para ele, eu sempre acho curioso no encontro, é porque as pessoas que foram ali, como encontristas, elas recebem, a gente vê Deus fazer, a gente vê Deus mover, mas eu sempre fico impactada, gente, com o que Deus faz na vida dos encontreiros. Isso me toca profundamente. Eu sempre fico, não é surpresa, porque Deus não, eu fico assim, eu venho sempre cheia de expectativas, esperando, né, o que Deus vai fazer, como que Deus vai agir, né? E aí quando eu vejo Deus operando na vida das pessoas que vieram fazer o encontro, e eu fico muito feliz, e isso realmente traz uma grande alegria ao nosso coração. Mas quando eu vejo as pessoas que vieram trabalhar, as pessoas que realmente estão ali muitas vezes na cozinha, estão ali no apoio, na intercessão, os pastores, quando eu vejo eles receberem, isso realmente me toca de uma forma muito profunda. E eu fico pensando que daquela palavra, melhor é dar do que receber, né? Então, essas pessoas, elas vieram aqui para ofertar, né? Para se doar. E quando eu fui ao meu encontro, vocês estão falando aí que foi em 2001, o primeiro foi... Eu fui no primeiro que teve, né, depois do pastor Ailton, que o pastor Ailton foi em 2000. E aí, depois do pastor Ailton, eu fui no primeiro que teve. Então, eu acho que deve ter sido por aí, né? Então, foi em 2000. Então, tem 23 anos. E eu sempre falo isso, que sabe o que mais me impactou no meu encontro? As palavras falaram muito ao meu coração, aquele mover todo de oração, mas o que mais impactou a minha vida no encontro foi ver as pessoas ali, foi ver aquele grupo de pessoas ali que estavam envolvidas, que estavam ali dedicando suas vidas àqueles, não só aqueles 3 dias, porque como foi falado aqui, né, a pastora Roina falou, a pastora Gisleide, já tem um tempo que estão todo mundo orando, e aquilo ali foi uma das coisas que mais impactou a minha vida. Essa doação, aquilo realmente tocou profundamente meu coração, de vê-los ali. E às vezes eu ia dormir, eu ficava já muito tarde, naquele tempo a gente não ia dormir igual vocês dormiram ontem, não. A gente ia dormir 2 horas da manhã. E eu ia dormir, eu ficava vendo os intercessores orando, o pessoal do apoio lavando os banheiros. E muitas vezes eu ficava pensando assim, meu Deus, né? Meu Deus, que amor é esse, né? E assim, e no outro dia eu acordava e eles já estavam todos de pé ali, com o café da manhã pronto para nos servir. Então isso foi uma das coisas que impactou muito minha vida, naquele encontro. E quando eu saí dali, eu pensei assim, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso, né? E os primeiros encontros que eu fui como intercessora, e acordava de madrugada também para interceder. E eu acho que é isso, né? Eu acho que tem muitos de vocês aí que passaram pelo encontro, que vocês devem estar pensando assim, no próximo eu quero estar
nesse lugar, né, de trabalhar também. Mas é isso, o encontro é isso, né? Que Deus abençoe vocês de forma poderosa, abundante, né? Que vocês guardem aquilo que vocês receberam e que seja bênção, né? Eu queria ouvir todos vocês, né? O pastor escolheu alguns aí e eu fiquei pensando, eu queria tanto ouvir a Amanda. Eu queria tanto ouvir a Ana Flávia. Eu queria ouvir a Bruna, eu queria ouvir todas essas pessoas, né, que receberam tanto. Elis Flávia, né? Oh, meu Deus, eu queria ouvir todos vocês, porque eu sei que vocês têm muitas coisas para falar aqui, né? Mas a gente vai ouvindo vocês, né, ao longo aí, né, Vamos ouvir. Amém, irmãos? Então, o Ricardo está ali fazendo gestos para mim, deve ser porque eu estou me demorando. Ele me repreende, sabe? Ele repreende quando ele acha que a hora está passando e eu estou me demorando. Amém. Eu quero compartilhar um texto nessa noite. Está no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. É um texto nada conhecido. Quando fala assim, Evangelho de Lucas, você já pensa assim, é um texto que todo mundo conhece, né? Porque se tem um evangelho que a gente gosta de ler, é Lucas, né? E é curioso, né? Porque Lucas, ele não foi aquele que escreveu, ele não foi testemunho ocular dos acontecimentos. E eu acho que é justamente por isso que ele é tão detalhista. Alguns falam que é porque ele era médico, né? Extremamente estudioso. Mas eu acho que foi pelo fato de Lucas não ter sido um testemunho ocular. Então, quando você não é testemunho ocular, você se preocupa muito, porque você ouve de um, aí você ouve de outro, e você quer ouvir porque você quer ter certeza de que o fato de fato foi aquilo que aconteceu, de que a história de fato se deu daquela maneira. Então eu penso que Lucas, ele escreve assim, ele ouve um, ele ouve outro, ele ouve um relato, uma narrativa, e ele quer de fato escrever exatamente como aquilo ocorreu. Então eu gosto muito da forma que ele coloca as coisas, que ele aborda, né, as suas narrativas. Então quando a gente fala Evangelho de Lucas, geralmente é um evangelho que a gente costuma ler muito, né? Eu acho que a maioria das pessoas. Eu sou muito apaixonada na forma, na escrita de Lucas. E eu queria ler, né, essa parábola, né, não vou ler, aqui o capítulo 15 fala das 3 parábolas, né, daquilo que se perde, se encontra, mas eu quero falar da parábola do filho pródigo, e eu quero abordar 2 aspectos aqui, e você conhece já a parábola. Por que eu estou dizendo isso? Porque a parábola do filho pródigo é a parábola mais lida no mundo todo. É a parábola mais conhecida, porque a parábola do filho pródigo, ela não é só lida, não é só estudada por nós. A parábola do filho pródigo, ela faz parte da literatura. Então não é só nós que estudamos, que conhecemos a parábola do filho pródigo. Então a parábola do filho pródigo, ela é conhecida, ela é lida, é a parábola mais lida, mais conhecida. Então por isso ela é tão famosa, né, digamos assim. As pessoas citam a parábola do filho pródigo. Então não são só os cristãos. A parábola do filho pródigo, então, ela tem um conhecimento amplo de todas as pessoas. Todo mundo, em algum momento da vida, ouviu falar dessa parábola, ouviu falar do filho pródigo, ouviu falar daquele filho que foi embora, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre essa história. Diz assim, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar a voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando esse que sumiu, veio o Senhor, esse que veio sumiu, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pode deixar sua Bíblia aí aberta. Essa história que Jesus contou, essa parábola que Jesus contou, trazendo um grande ensinamento para aqueles que estavam ali, questionando Jesus, questionando o amor de Deus, questionando a forma que Jesus apresentava o amor de Deus ao povo, a forma que Jesus se dava com o povo, com o pecador. Então eles começam a questionar, os fariseus começam a questionar a forma que Jesus tratava as pessoas, a forma que Jesus falava do amor de Deus, e isso era muito novo para eles. Então eles se escandalizam com a forma que Jesus fala de Deus, e eles começam a questionar a respeito disso, porque isso de fato era muito novo. Até então ninguém nunca tinha falado de Deus como Pai para eles. Então Jesus chega de repente e começa a falar de Deus como Pai. Um Pai muito presente, um Pai como que alguém que está ali vivendo um cotidiano familiar. Jesus traz Deus para dentro de casa, né? Esse convívio familiar, né? Como eu estava dizendo ontem, que Deus é a representação, a família é a representação de Deus, né? Então, e Jesus fez isso, Jesus trouxe Deus para esse contexto, né? Então, quando Jesus começa a fazer isso, os fariseus, eles começam a se escandalizar com isso, né? Porque isso era muito novo para eles, né? Isso era, de fato, para eles era escândalo. E aí Jesus traz essas três parábolas aqui, para que eles começassem a abrir o entendimento deles, para que eles começassem a perceber o que Jesus estava pregando, qual era o ensinamento de Jesus, né? Que Deus era Pai, então era um amor que eles não tinham conhecimento, que eles ainda não tinham entendimento. E aí Jesus fala aqui da ovelha perdida, aí Jesus fala da dracma perdida, aí Jesus encerra a parábola falando desses dois filhos. E é interessante porque muitas vezes a gente pega essa parábola, como eu disse, é uma parábola extremamente conhecida, e a gente fala muito sobre o filho que se perde, o filho que está ali no contexto familiar, que tem todo o apoio do pai, mas que de repente se rebela contra o pai, né? Ele chega ali por conta talvez de querer viver um sonho, querer viver algo que ele achava que não poderia viver ali dentro daquele contexto que ele vivia. Então ele quer experimentar coisas novas e ele fala: olha, eu quero minha herança,
E aí Jesus, e ele começa já essa história escandalizando eles mais ainda. E aí eles pensam, e aí na parábola Jesus está dizendo que o filho mata o pai, o filho está desejando a morte do pai, porque se o filho está pedindo a herança, então o filho está querendo que o pai morra, e aí eles começam a se escandalizar mais, e quanto mais Jesus aprofunda na parábola, mais escandalizados eles ficam, né? E Jesus vai aprofundando e escandalizando eles mais, né? E aí era essa a intenção de Jesus, era tocá-los, né? De uma forma que eles ainda não tinham entendimento. E aí Jesus vai entrando nesse contexto e vai falar que esse rapaz então chega no pai e pede a herança, e o pai não se escandaliza. O pai pega, reparte a herança, entrega o dinheiro para o filho e o filho vai embora. O filho pega o dinheiro e vai embora, acha que agora tá tudo bem, eu peguei minha parte da herança e eu vou embora. E aí ele vai dizer na parábola que o filho foi embora, e ali ele gastou tudo que tinha, com prostitutas, com bebedeira, e ele viveu a vida a valer, né? Então ele aproveitou a vida, mas ele gastou tudo, ele perdeu tudo, ficou sem nada, né? Bem conhecida essa história, né? Só gastou, e o dinheiro acabou que não tinha mais recursos, né? Porque só foi saindo, né? E aí chegou um momento que não tinha mais nada. Aí ele, com vergonha de voltar, vou arrumar um emprego e ficar por aqui mesmo. Só que quando ele foi arrumar emprego, alguém olhou para ele, sabendo que ele era judeu, ofereceu que emprego para ele? Vai cuidar de porcos. Judeu não tocava em porco, né? Era proibido, era lei, judeu não tocava em porco. Não comia carne, não tocava em porco, era proibido, era lei de Moisés. E alguém oferece a ele o trabalho de cuidar dos porcos. Mas ele estava numa situação tão difícil que ele aceita. Aí ele escandaliza mais ainda os fariseus. Os fariseus pensam, e esse rapaz ainda foi cuidar de porco. Aí Jesus fala, e ele foi cuidar dos porcos. E cuidando dos porcos, ele desejou comer a comida dos porcos. Então, olha só o nível que Jesus chega com esse rapaz. E Jesus desce o rapaz no nível mais baixo que eles pudessem imaginar. E aí ele fala que ele desejou comer a comida dos porcos. E ali ele ficou. Só que a situação era extrema miséria para ele. E aí chegou um ponto que ele caiu em si. E ele disse, na casa do meu pai, até os empregados do meu pai comem pão. Até os empregados do meu pai têm fartura. E eu aqui estou morrendo de fome, eu não tenho o que comer. Então ele pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou para a casa do meu pai. Mas eu tenho consciência de que hoje eu sou indigno de ser chamado de filho, porque inclusive eu peguei minha herança. Eu cobrei a herança do meu pai em vida, então eu não posso nem ser chamado de filho pelo meu pai. Então ele já elaborou na cabeça dele o que ele ia falar quando ele chegasse. Então ele foi durante todo o caminho, ele estava numa terra muito distante. Então ele foi todo o caminho elaborando o que ele ia falar. Ele disse, eu vou chegar lá, vou falar, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra ti, então eu já não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas me aceita como um servo, eu vou ficar aqui, vou trabalhar para o Senhor, porque eu sei que aqui, ele reconhecia que aqui era o melhor lugar que eu poderia estar. Eu não quero mais estar lá fora, eu quero estar aqui, na casa do meu pai. Então esse era o desejo dele, voltar para a casa do pai. Então ele entendia que o melhor lugar para ele era lá na casa do pai, mesmo que ele achava hoje que ele era indigno de ser chamado filho. E ele volta. E Jesus fala que o pai, quando viu ele, de longe fez o quê? Correu. Aí o judeu que estava escandalizado, escandalizou, mas alguns eu penso que foi embora nessa hora. Pensou, não, agora ele extrapolou com tudo. Dizer que um judeu, um senhor, saiu correndo, agora ele extrapolou com tudo que ele poderia. Então eu penso que nessa hora muitos se levantaram e foram embora, não terminaram nem de ouvir a parábola. Aí Jesus fala que esse senhor se levantou e saiu correndo. Correu. E um judeu não corria, um senhor não podia correr, né? Era um escândalo, né? Mas pensa também que bobeira, né? É umas coisas bobas também, né? Como dizia o papai, é um sistema bobo, né, Dario? Um sistema. É uns sistemas bobos, né? Mas era assim, era o sistema. Um judeu não podia correr. E um judeu correu. E aí eles se escandalizaram mais ainda. Aí Jesus fala, e ele correu.
e abraçou o filho fedendo a porco, sujo. Ele abraça o filho. Aí nessa hora que eu fico meio assim, eu tenho um pouco de toque, eu fico assim meio, não dava para ter tomado um banho, né? Podia ter falado assim, vai lá, toma um banho. Aí troca a roupa, veste uma roupa limpinha, né? Aí eu fico assim, Jesus podia ter um banho aí no meio dessa parábola, não custava entrar um banhozinho, né? Mas não tem banho, né? Fala assim, ele pediu imediatamente que trouxesse as roupas limpas. Meu Deus, tá fedendo a porco. Aí tira a roupa e veste a roupa limpa. E eu fico pensando, o cheiro continuou lá, né? Só trocou a roupa. Mas foi assim, e vestiu a roupa limpa, e colocou o anel de volta, e fez tudo, e colocou a sandália no pé, que estava descalço. Quem andava descalço era escravo. E ele volta para casa exatamente como escravo, de forma completamente indigna. E aí o pai fala o quê? De forma nenhuma, você continua sendo filho. Só que nessa parábola eu quero chamar a atenção hoje do segundo filho. Do segundo filho. Que muitas vezes é esquecido por nós. É esquecido por nós. E ele tem um papel extremamente relevante na parábola. Aí Jesus vai dizer assim, aí o filho mais velho, chegando do campo, ouviu o barulho de festa. Estava tendo uma alegria danada lá na casa, né? O judeu era muito alegre. Então imagino que estava todo mundo dançando e era uma coisa de louco. E ele chegou, ouviu aquilo. E o que ele fez? Se indignou. O que é isso aqui? Estou trabalhando, chega aqui, tá essa festa toda. Chamou o empregado. O que está acontecendo? Ó, seu irmão tinha ido embora e tal, voltou. E seu pai fez uma festa. Aí ele olhou, o que tinha acontecido? O bezerro gordo, que provavelmente ele estava olhando, aquele bezerro fazia tempo, morreu. Para quem? Para poder servir o irmão. E ele olhou aquilo, aí se indignou, se irou. E aí falou, o que é isso? Né? Não posso aceitar uma coisa dessa, de forma nenhuma. Aí se recusou a entrar. Nessa festa eu não entro. Para essa festa, dessa festa eu não participo. Aí eu penso, e ficou do lado de fora. Aí foram lá e avisaram para o pai, olha, o seu filho mais velho está lá fora e se recusa a entrar para a festa. Aí Jesus disse que o pai saiu da festa e foi lá fora conversar com o filho. Aí ele chega lá fora, e o que ele vai falar? Meu filho, vem para a festa, né? Vem participar da festa. Aí olha a resposta que ele vai dar no pai. Aí é isso que eu quero que você preste muita atenção. Presta atenção. O que ele vai responder para o pai? Ele responde assim, você está fazendo uma festa, 3 rapazes, seu filho, foi embora, eu, que sempre fiz tudo certo, sempre te obedeci, nunca o senhor me deu um cabrito, ou seja, o senhor nunca fez uma festa para mim, nunca serviu nenhum cabrito para mim, que estou aqui obedecendo, estou aqui fazendo tudo direitinho, o senhor nunca fez nada, agora para esse aí o senhor faz uma festa dessa aqui, serve o bezerro gordo. Isso é muito desaforo. Dessa festa eu não participo. Dessa eu não participo. O que a gente entende aqui? Havia 2 problemas aqui. 2 problemas. Um filho que reconhecia de fato a paternidade do pai. Que reconhecia o pai. Ele sabia quem era o pai. Ele conhecia o pai. Ele conhecia o pai. Mas ele queria viver a vida dele. E ele chega no pai, e ele conhecia tanto o pai, que ele fala, me dá a parte da herança. Sabia que o pai dele não ia negar, sabia que o pai dele não ia expulsar ele de casa. Ele tinha certeza de quem era o pai dele. O pai dele entrega o dinheiro para ele, ele vai embora. E quando ele vive o que ele vive, o que é que ele fala? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Que rapazinho desaforado. Ele conhecia o pai dele, ele conhecia o coração do pai dele, ele sabia quem era o pai dele. Ele podia ser mau caráter, ele podia ser o que for, mas ele conhecia o pai, ele era filho de verdade. Filho de verdade, ele sabia o que era ser
mas eu quero estar perto do Pai, porque eu sei que lá perto do Pai eu vou ter pão, eu vou ter fartura, eu vou ser tratado bem, porque esse é meu Pai. Ele trata todo mundo bem, porque eu conheço meu Pai. Eu conheço o caráter dele, eu sei quem ele é. Ele conhecia o Pai. Ele era filho de fato. Ele reconhecia a paternidade do Pai. Era desaforado. Era mau caráter. Mas era filho legítimo. Conhecia o coração do Pai, sabia o que passava do coração do Pai. E quando a coisa aperta, o que ele fala? Eu vou voltar. Para onde? Para a casa do meu Pai. Alguém poderia dizer, você está louco, seu pai vai te expulsar. Seu pai nunca vai te receber. Ele fala, olha, eu não sou digno, meu pai não precisa me chamar de filho. Nunca mais ele precisa me chamar de filho. Mas eu vou ficar lá como empregado. Porque como empregado ele vai me aceitar. Porque ele conhecia o pai. Mas sabe qual era o maior problema aqui? Não era esse filho, porque esse filho conhecia o pai. O maior problema na parábola era o filho mais velho, porque ele não conhecia o pai. E Jesus está falando exatamente do filho mais velho. Porque Jesus está falando para o judeu. Jesus está falando para o fariseu. A gente sempre fala do filho mais moço. Porque a gente parece muito com o filho mais moço. Mas Jesus está falando para o judeu. O filho mais velho não conhecia o pai. Ele estava na casa do pai, ele queria fazer tudo certinho, tudo dentro da lei. Eu obedeço os seus mandamentos, eu faço tudo que o Senhor manda. Olha como eu sou perfeito, olha como eu sou bonito, olha como eu estou bem na fita, eu estava trabalhando. Enquanto esse filho estava onde? Olha aqui, eu estou trabalhando. Ele fazia tudo, tudo. Ele queria ser reconhecido pelo que ele fazia. Era por mérito. Eu quero o bezerro gordo. Quando o Senhor achar que eu mereço o bezerro gordo, mate o bezerro gordo para mim. Quando o Senhor achar que eu estou bem o suficiente, mata o bezerro gordo e faz uma festa para mim. Eu estou preparando para esse dia. Eu estou fazendo tudo certo. Olha aí, vai anotando aí, pai, vai anotando aí. Olha, hoje eu fui trabalhar. Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Vai anotando aí na caderneta. Vai colocando aí, coloca mais um trabalho meu. Ele não conhecia o pai. Ele achava que era por mérito. Ele achava que ia conquistar o pai, que ia conquistar o lugar de filho. Trabalhando, fazendo, realizando coisas para o pai. Aí o pai sai lá fora. O Senhor nunca me deu um cabrito. Na cabeça dele, na mente dele, ele queria dizer assim, imagina o bezerro gordo, né? Capaz que eu não ia ganhar nunca. Aí o pai fala, meu filho, eu tenho que te dar. Eu tenho que te dar. Cara, a casa é tua. Mata o cabrito, mata o bezerro, mata quem você quiser. E chama seus amigos, a casa é sua. A casa é sua. Mas ele não se comportava como filho. Ele estava se comportando como um empregado que o filho indigno queria ser. Depois de errar, agora eu posso ser empregado. Porque eu pisei na bola. Mas o que estava fazendo tudo certinho se comportava como um empregado. Não, se eu fizer tudo certinho, eu vou receber. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é o mais triste de tudo? Jesus estava falando isso e citou o irmão mais velho, que Jesus queria tocar o judeu. Vocês não conhecem o pai. Vocês são o filho mais velho. Porque vocês não se comportam como filho.
Vocês obedecem às leis, mas vocês não conhecem o coração do Pai. Mas sabe o que é mais triste? É que mais de 2000 anos depois de Jesus ter apresentado Deus como Pai, ainda tem gente sentada em bancos como esse, se comportando como o filho mais velho, dizendo: eu vou fazer tudo certinho. Deus, eu acertei agora? Será que está tudo bem agora? Será que agora o Senhor realmente me aprovou? Será que agora realmente eu vou merecer? E Jesus está olhando para você e falando: não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Para o judeu, dá para entender, mas você não é por mérito, é pela graça. É pela graça. É pela graça. Eu não preciso fazer nada para que o Pai me ame. Que Ele me ama como filho, porque eu sou filha. E é nesse lugar que eu devo estar. E nada do que eu fizer vai me tirar desse lugar. Era isso que Jesus estava dizendo na parábola. Quando o filho volta sujo, fedendo a porco, o pai abraça ele e devolve tudo para ele. E diz: esse é o seu lugar, o lugar de filho. Uma vez filho, sempre filho. Você é filho. Você errou, continua sendo filho. Você foi embora, voltou, continua sendo filho. Agora o que estava lá dentro, não entendi o seu lugar. Não entendi o seu lugar. E sabe qual é o mais triste? De não entender que é filho, de não se comportar como filho, é de estar sempre achando que vai fazer para merecer o lugar de filho. É que você nunca vai alcançar. Você nunca vai alcançar. Você está entendendo? Nunca você vai alcançar esse lugar pelo seu esforço. Porque você sempre vai pisar na bola, porque você é humano. Você sempre vai cometer um erro no meio do caminho. Então, quando você achar que você está conseguindo, que você está chegando lá, você fala: agora o meu pai vai matar o bezerro gordo. De repente, um empregado chega: ô dono, ô fulano, ô senhor, o seu filho mais velho, o senhor tem que ver lá o que ele fez lá na fazenda, o senhor não está entendendo, não. Aí o filho dá uma ré, né? Não é possível. Voltei lá para a estaca zero. Pisei na bola com meu pai. Já se foi o bezerro gordo. Na mente dele era assim que funcionava. Ele estava em busca de algo que ele nunca iria alcançar. Ele nunca ia chegar nesse lugar. Nunca. Na mente dele era incapaz, era impossível. E tem pessoas até hoje achando que vai alcançar esse lugar porque eu sou muito bom. Vocês não estão entendendo, eu sou muito bom. Eu sou muito boa. Eu sou péssima. Eu sou horrível. Eu era um ser humano horrível. A maioria de nós somos horríveis. Nós estamos aqui pela graça. Nós estamos aqui porque Ele nos amou. Nós estamos aqui porque Ele se fez pecado em nosso lugar. Por isso que nós estamos aqui, porque nós somos horríveis como pessoa. Nós, a maioria de nós, como a palavra de Deus diz, nós somos como sepulcros caiados. Mas Ele se colocou no nosso lugar. E é por isso que Ele tentou e tenta nos ensinar: vocês são filhos. Filhos, uma vez filhos, sempre filhos, porque eu me fiz pecado em seu lugar, eu me fiz maldição em seu lugar. Quando
perverso, de mais cruel, de mais feio dentro de você. O Pai virou o rosto para você. Sabe o que eu fiz? Disse Jesus. Eu me coloquei na cruz e disse: Pai, consumado está. Sabe por que ele suou gotas de sangue no Getsemane? Porque lá ele pegou tudo que estava em cima de você e de mim, tudo de feio, de ruim, que era eu e você, e ele levou sobre ele. Lá não era ele, lá era eu e você. Glória a Deus. E porque era eu e você, o Pai virou as costas para ele. E quando ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não estava com medo da morte, ele não estava com medo da cruz, ele não estava com medo de Satanás, porque ele nasceu para esse dia. Tem gente que fala: Jesus estava com medo de morrer. Não, Jesus nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer. Ele foi a única pessoa no mundo que nasceu com um propósito de morrer. Ele estava no Getsemane com um medo, com um temor. E é por isso que ele chama Pedro, João e Tiago e diz: fique comigo, fique comigo. Fique comigo. Sabe por que ele queria Pedro, João e Tiago? Porque ele, no coração dele, ele entendia: fique comigo. Porque daqui a pouco, eu vou ficar sozinho. Daqui a pouco, eu vou me separar dele. Daqui a pouco, o Pai vai me deixar. Daqui a pouco, o Pai vai se virar para mim. Vai virar as costas para mim. Pela primeira vez, eu vou me separar dele. Pela primeira vez, ele vai se virar contra mim. Pela primeira vez, ele vai dar as costas para mim. E eu não sei se eu vou suportar. Eu não sei se eu vou aguentar. Por isso, fique comigo. Fique comigo. Ele pede para Pedro, ele pede para João: fique comigo, fique comigo. Ele queria alguém, ele queria uma companhia, porque ele sabia que naquele momento era só ele, porque o Pai se viraria contra ele, por causa do meu e do seu pecado. E quando ele chega pela terceira vez, ele olha para os discípulos e ele diz: vocês não puderam ficar comigo. Vocês não puderam ficar comigo nenhuma hora. Eu que vou ficar sozinho agora 3 dias. Eu que nunca deixei ele que nunca me deixou. Vou ficar 3 dias. Vocês não puderam ficar nenhuma hora. Era isso que ele estava dizendo. Vocês não puderam ficar nenhuma hora comigo. E a partir de agora eu vou ficar sozinho. Era esse o medo de Jesus. A solidão. O abandono do Pai, E quando ele conta essa parábola, é a única parábola na Bíblia que Jesus não encerra. Vocês se deram conta disso? É a única parábola na Bíblia que Jesus não encerra. Ele não põe um ponto final nela. Ele disse: o Pai saiu e insistia para que o filho entrasse. Dizia: entra, vamos festejar. E o filho permanecia lá fora. E ele encerra a parábola, mas ele não encerra a história. Ele não põe um ponto final na história. E sabe, o que eu quero dizer para você, o que o Espírito Santo de Deus quer falar no seu coração nessa noite. Eu não sei quem você é nessa parábola. Eu não sei se você é aquele filho rebelde que um dia foi embora e resolveu voltar. Ou se você é esse filho que está do lado de fora, ouvindo o barulho da festa,
E o Pai insistindo para você entrar, dizendo: entre, participe da festa. Ela é para você também. Ela também é para você, porque você também é filho. E se tem alguém que merece estar lá, é você. E se tem alguém que merece estar alegre junto comigo, é você. Era isso que o Pai estava dizendo para ele: você é filho. Tudo que é meu é seu. Então, se tem alguém que devia estar lá dentro comigo, era você. Mas você está aqui fora. E termina a história. Eu queria pedir você para se colocar de pé. A parábola de Jesus terminou. A história de Jesus terminou. Mas talvez essa é a sua história.